Olá, pessoal, bom dia a todos, tudo bem? Eu sou o professor Hélio Domingos e vamos dar continuidade ao nosso curso de matemática, né? Uma disciplina que é um problema para muitos, mas que aqui a gente vai trazer de forma bem simples, prática e objetiva. Estamos aí na trajetória de preparação para o concurso público municipal, essa aula já voltada aí com as propostas da banca patativa do Assaré. Então, vamos que vamos, o nosso material já vai subir para a tela. Surgindo qualquer dúvida, coloca no chat a sua dúvida, coloca na nossa conversa aqui da transmissão, perfeito? Eu não vou ter condições de acompanhar o retorno do áudio de vocês, então vocês coloquem, por favor, na nossa caixinha de conversa aqui da aula. Deixa eu compartilhar logo o nosso material. Compartilhar aqui a tela. Perfeito. Só me indiquem, por gentileza, sinalizem se vocês estão acompanhando a nossa tela, o material, por favor. Alguém, por favor, só sinalize se está acompanhando a tela, o material na tela, por favor. Por gentileza. Todo mundo acompanhando o material na tela? Basta sinalizar, dando um okzinho, né? Ou colocando aqui na nossa conversa, para que a gente inicie aqui a nossa dinâmica de entrega do conteúdo. Ok, obrigado. Vamos nós. Vamos nós. Vamos nós. Vamos lá, pessoal. Assunto hoje muito importante, progressão aritmética. Eu quero que, antes de tudo, a gente tenha uma percepção, uma compreensão, algo que vai te trazer para um cenário bem mais resolutivo e prático dentro da progressão aritmética. É óbvio que, quando nós falamos de progressão aritmética, a gente vai estar fazendo uma associação, uma fórmula, porque existe a fórmula para encontrar o termo geral de uma progressão aritmética. Existe a fórmula para encontrar a soma dos termos de uma aritmética, de uma progressão aritmética. Porém, eu quero que vocês encarem esses tipos de problemas aritméticos com outro olhar. Quando eu falo progressão aritmética, entenda que eu vou ter uma sequência, mas não é uma sequência que vai estar disposta de qualquer forma. Não é uma sequência que vai estar disposta a qualquer maneira. Ela vai ser uma sequência que vai seguir um padrão. Eu vou seguir um padrão nessa sequência. Essa sequência ela vai ter um padrão de existência. E aqui nós já trazemos o nosso primeiro ponto de observância de importância nesse cenário. Deixa eu só fechar aqui. Deixa eu ver aqui, pessoal, só um momento. Deixa eu só olhar aqui, só um momento, por favor. Eu estou conseguindo ajustar da forma que deve ser feita. Deixa eu parar a apresentação para você, para ela. Por favor, só um momento. Agora sim. Está do jeito que deve ser. Show, perfeito. Agora deu bacana. Agora a transmissão vai ser do jeito que deve ser, né? Então,
Pronto, perfeito. Progressão aritmética, retomando o nosso raciocínio, é uma sequência, mas não é uma sequência demonstrada de qualquer forma, a qualquer modo, ela é uma sequência que existe um padrão de existência. E esse padrão, dentro da progressão aritmética, da PA, nós vamos chamar esse padrão de razão. Beleza, Éder, mas o que seria isso, cara? Razão. É aquilo que tu vai observar entre um termo e outro da progressão aritmética. Deixa eu já trazer para ti aqui o nosso primeiro cenário. Observa. É uma sequência de números onde a diferença entre dois termos consecutivos é sempre a mesma, ou seja, é constante. E essa constante, observa, é o que nós iremos chamar aqui na progressão aritmética de razão. A razão da progressão aritmética. Ô, Éder, beleza, mas como é que eu sei, como é que eu faço para poder identificar isso? Eu vou colocar aqui um exemplo básico para você. Olha, 3, 2. Aqui nós temos uma sequência. Como é que eu vou definir se isso é uma progressão aritmética? Quando eu pego os termos consecutivos. Eu pego o termo consequente 5, eu subtraio o termo precedente 2, ou seja, 5 menos 2, qual o resultado? 3. Beleza. Se esse mesmo resultado for observado na relação do segundo para o terceiro, do terceiro para o quarto, é uma progressão aritmética. Ou seja, existe uma razão de existência. E essa razão, ela é constante, é inalterável. Diante disso, nós conseguimos projetar a conclusão de qual termo ocupa a posição centésima nessa sequência, ou qual termo ocupa a posição milésima desta sequência. É óbvio que a gente não vai ter condições de sair transcrevendo do primeiro até o milésimo número, para que a gente identifique que número é esse. Aí, obviamente, que aí vai surgir a situação da fórmula, né? Mas aí, como eu falei no início da nossa transmissão, a nossa proposta é que você se desvincule disso, é que você consiga fazer um entendimento mais resolutivo e prático desse cenário. Perfeito? Vamos nós. A diferença é chamada de razão, né? A diferença entre os termos, já mencionei isso para você. A razão inalterável, já mencionei isso para você, ela não altera, é por isso que nós chamamos que a razão ela é constante. E somando a razão a qualquer um dos termos, você encontrará o próximo termo da sequência. Show de bola. Beleza. Se eu estou aqui, observa. Se eu tenho aqui o primeiro termo, eu tenho aqui o segundo termo, eu tenho o terceiro termo, eu tenho o quarto termo. Já identifiquei que a razão é igual a 3. Está aqui a razão. É igual a 3. Quando eu subtraio o segundo menos o primeiro dá 3. Quando eu subtraio o terceiro menos o segundo dá 3. O quarto menos o terceiro dá 3. É inalterável. É constante. Então, já consigo definir que isso é uma progressão aritmética. Como é que eu faço para encontrar o quinto termo? Basta pegar o quarto, que é 11, mais a razão, que é 3. 14 será o quinto termo. E assim vai seguir sucessivamente. Perfeito? Beleza? Vamos nós aqui. Ó a dicasinha, bem tranquila. Sendo assim, a partir do segundo elemento da sequência, os números que surgem são resultantes da soma da constante mais o valor do elemento anterior. Então, cada termo consequente é aquele que vem depois, é aquele que vem após. Então, qualquer termo consequente será igual à soma da razão mais o termo anterior. Ou seja, o A8, que é o oitavo termo, será igual ao A7 mais a razão. Perfeito? Bem tranquilo, sempre seguindo essa mesma dinâmica. Deixa eu ver como é que vocês estão aqui no nosso chat, se tem alguma dúvida.
Qualquer dúvida, coloquem aí no chat que eu vou estar acompanhando. Aqui nós temos um exemplo, né, uma sequência numérica, onde nós temos o primeiro termo 4, o segundo 9, o terceiro 14, o quarto 19 e o quinto 24, uma sequência infinita. Pô, Éder, cara, como é que eu vou saber se isso é uma progressão aritmética? Faz a subtração. Pega qualquer termo e subtrai pelo seu antecedente, aquele que vem antes dele. Se esse valor ele for observado em todas as operações que você fizer, então estamos diante de uma progressão aritmética. Se você pegar o segundo termo, menos o primeiro, dá 5. O terceiro menos o segundo, dá 5. Você pegar qualquer um nessa operação, menos o anterior, vai dar o resultado 5. Então, aqui nós já sabemos que a razão é quanto? 5. A razão é inalterável, ela é constante. E realmente aqui estamos diante de uma PA. Tranquilo? Beleza? Vamos nós prosseguindo. Mais uma dica importante para você, ó. O mais importante do OPA, né, é a razão, né? Por isso que sempre que você se deparar com a sequência numérica, a primeira coisa, observa o que eu estou te falando. Sempre que você se deparar com a sequência numérica, sempre que se deparar com a sequência numérica, a primeira coisa a se fazer é buscar uma razão entre os termos desta sequência. Observando que há realmente uma razão, você estará diante de um OPA. Então, isso aí já torna a tua vida bem mais fácil diante da resolução. Tranquilo? Mas, olha, por que fica fácil? Porque se eu sei a razão de uma progressão aritmética, eu vou poder identificar qualquer termo desta sequência. Bem tranquilo. Deixa eu trazer para vocês aqui alguns tipos de PA. Alguns tipos de classificação. De acordo, né, com a sua apresentação, elas têm 3 tipos de classificação, que é a PA constante, onde tem um exemplo aqui, ó, 3, 3, 3. Neste caso, a razão é zero. Constante, perceba, é a progressão aritmética que é constante. Neste caso, eu não estou falando da razão, que ela é inalterável. Ela sempre vai ser na PA. Mas aqui nós temos uma PA na sua integralidade constante. Ela não altera, ela permanece a mesma, do primeiro ao último termo. Por quê? Porque nessa situação a razão é zero. Então, se você pegar qualquer termo e somar a razão que é zero, não vai alterar em nada o resultado do próximo valor. Então, valores consequentes sempre serão iguais aos valores antecedentes. Nota isso aí no teu material, por gentileza. Nesta PA, os valores consequentes sempre serão iguais aos, aos antecedentes. Valores consequentes, lembre, essa leitura é importante. Consequente, aquele que vem depois, precedente, aquele que vem antes. E em meio a eles está a razão, porque nós estamos diante de uma progressão aritmética. Tranquilo? Vamos nós. Outra classificação para a progressão aritmética é a progressão crescente. Beleza, Éder, cara. Como é que é essa crescente? Básico, o próprio nome já está dizendo. A progressão aritmética ela vai subir, ela vai crescer. Então, eu vou começar observando ela do termo menor para o maior. Então, eu vou em ordem crescente. Nosso exemplo aqui, nós temos 2, 4, 6, 8 e 10. Aqui nós conseguimos definir, estabelecer que a razão é 2. E observe que ela está a razão crescendo. Tranquilo? Beleza? Crescente. Ao contrário disso, a razão decrescente, ela vai
decrescer, ela vai cair, ela vai diminuir em uma observância que tu vai partir inicialmente dos números maiores e ao ponto em que tu progride nessa relação de sequência, tu vai diminuindo os valores a serem observados. Na progressão crescente, a razão é positiva. Já na progressão decrescente, a razão ela é negativa. Se você observar, a decrescente aqui, a razão é -3, ela é negativa. Porque eu tenho que gerar essa situação de queda. Estando nos números maiores, inicialmente, quando eu somo a razão que é negativa, eu vou diminuindo a observância dos próximos valores da sequência. Tranquilo? A exemplo aqui, ó, decrescente, nós temos o 12, 960 e -3. Aqui nós temos uma razão aqui, ó, negativa. Razão, -3. Tranquilo? Beleza? Aqui são algumas, como a PA elas são classificadas, né? Constante, crescente, decrescente, bem tranquila, beleza? Então, diante disso, você consegue observar que a razão ela pode ser nula. Se for nula, a nossa PA vai ser classificada em uma PA constante. A nossa razão pode ser positiva. Sendo positiva, nós estaremos diante de uma razão crescente, de uma PA crescente, mas a nossa razão também pode ser negativa. E sendo negativa, a nossa PA ela será classificada em uma PA decrescente. Deixa eu continuar aqui a nossa. Pronto, algumas propriedades. Tranquilo? Fica muito atento nessas propriedades que eu vou mencionar para você, correto? Isso aqui vai te dar a possibilidade de você trabalhar a progressão aritmética descartando a observância de forma. Tranquilo? Vamos nós. A primeira propriedade que eu chamo, eu vou relacionar ela com uma palavra muito interessante, que é a palavra equidistantes. Professor, beleza, o que é termos equidistantes? Termos que estão de lados opostos. Ou seja, um exemplo bem prático e fácil para que você compreenda, observe. O Éden, cara, aí é uma reta, é só para que você compreenda. 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3. Só para que você compreenda. Quais seriam os termos equidistantes aqui nessa demonstração da reta? -3 e 3 seriam termos equidistantes, -2 e 2, -1 e 1. Então, quando eu pego em uma sequência, em uma progressão aritmética, uma sequência aritmética, primeiro e o último, eu estou pegando os termos equidistantes. Quando eu pego o segundo termo e o penúltimo, eu estou pegando os termos equidistantes. O terceiro e o antepenúltimo, equidistantes. Eles estão em uma simetria de existência, onde quem vai determinar isso é o termo central, é o termo do meio. É por isso que eu coloquei essa retinha aqui, para que você observasse. É como se o zero ele servisse de referência, é o termo central. E a partir dele eu vou tomar os equidistantes. Beleza? Tranquilo, Éder. Mas aí, de que vai servir essa situação de equidistantes aqui para a nossa progressão aritmética? Deixa eu botar um exemplo prático, obviamente, para você aqui. Ó. 3, 5, 7. Pergunta básica. Vocês estão me acompanhando? Claro que estão. Vou fazer uma pergunta básica.
A sequência que eu acabei de escrever aqui para a título de exemplo, essa sequência, ela pode ser definida como uma progressão aritmética, sim ou não? Sequência 3, 5, 7, 8, 9, 12, 14. Ela pode ser definida como uma progressão aritmética, sim ou não? Comentem aí, por gentileza. Já para a gente exercitar e revisar o que nós já vimos no início da aula. Ah, o Vinícius já mencionou que não. Né? Mais alguém, por gentileza? Pronto, vamos nós. A Adriana considera e diz que sim. Vamos nós. Primeiro ponto que eu quero que vocês enxerguem. Nem toda sequência numérica será uma sequência, uma progressão aritmética. Nem toda sequência será uma progressão aritmética. Todas as sequências, obviamente, eles seguem um padrão de existência. Isso é óbvio. Toda sequência tem um padrão de existência. Porém, para que eu observe que essa sequência é uma progressão aritmética, eu tenho que buscar o quê? Uma razão de existência. Olha o que é que eu estou te falando. E quando eu digo razão de existência, é porque eu tenho que pegar qualquer termo e subtrair pelo seu anterior. E esse valor tem que ser observado em todas as operações que eu fizer nesse cenário. Então, se eu tomar o segundo menos o primeiro, ou seja, 5 menos 3 dá 2. Beleza. 7 menos 5 dá 2. Beleza. Mas quando eu pego 8 menos 7 dá quanto? 1. Então, não deu 2. Então, já quebra a possibilidade disso aqui ser uma progressão aritmética. Perfeito? Eu coloquei de propósito uma sequência diversa de uma progressão aritmética, que é para que você desperte essa observação, desperte esse cenário de compreensão. Vocês não podem cair em questões desse tipo, pegadinhas desse tipo, não caiam, desperta, beleza? Então, aqui não é uma progressão aritmética, porque, obviamente, quando eu pego o segundo menos o primeiro, dá 2, o terceiro menos o segundo dá 2, mas quando eu pego o quarto menos o terceiro, dá 1, o quinto menos o quarto também dá 1. Então, aqui não é uma progressão aritmética, porque a razão ela é inalterável, ela deve ser constante. Para que isso fosse uma progressão aritmética, deveria estar da seguinte forma: 3, 5, 7, 9, 11, 13, para aqui no 15. E 15. Pronto. Agora sim, nós estamos diante de uma progressão aritmética, no caso até completando a progressão, uma PA finita, onde eu tenho quantos termos? Eu tenho 7 termos. Aí eu tenho o termo. Isso aqui é só para que você tenha. Eu tenho o primeiro termo, que é chamado de A1, o segundo A2, o terceiro A3, A4, A5, A6 e A7. Nós temos 7 termos nessa PA. Beleza? 7 termos. Observa o que eu vou te falar. Nesse exemplo aqui, eu vou trabalhar contigo a situação da soma dos termos equidistantes. A importância de você dominar isso. Observa. Nesse cenário, a gente consegue observar diversas condições resolutivas, sem a necessidade de depender de fórmula. Observa aqui. Se eu tomar os termos equidistantes, quais seriam os termos equidistantes? O primeiro e o último. Se a minha sequência ela é uma progressão, uma sequência aritmética, onde a quantidade de termos é ímpar, olha o que eu estou te falando. Ou escuta, observa. Se a quantidade é ímpar, e aqui a minha quantidade é ímpar, eu tenho uma quantidade que é 7 termos da progressão, se a minha quantidade é ímpar, obrigatoriamente eu terei um termo central, meio, nesta sequência.
e aqui é o 9. Mas se você tomar isso, ó, observa, se você pegar o primeiro e somar ao último, ou seja, 3, deixa eu botar isso aqui. Você tomar o primeiro e o último, 3 mais 15, dois números que você está tomando, né? 3 mais 15, 18. Se eu dividir por 2, que foi a quantidade de números usado para este resultado, dá 9. Professor, coincidentemente, deu o termo central, deu o termo do meio, deu que no estudo das noções de estatística, você vai observar que é a mediana. Justamente, cara. Sempre vai dar. Sempre. Então, ó, essa situação de soma dos equidistantes é muito importante, porque a soma dos equidistantes, o primeiro e o último, quando você somou, dá 18. Divide por 2, tu tem um termo central, o do meio, a mediana. Isso quando você estiver diante de uma sequência de números onde a quantidade de termos é uma quantidade ímpar. Beleza? Muito cuidado, porque a compreensão, muitas das vezes, ela é alterada de forma desnecessária. Olha o que é que eu vou te falar. Deixa eu sair aqui dessa situação, deixa eu só parar a transmissão para que vocês possam. Ó, observe o que é que eu vou falar para você. Quando eu digo que a quantidade de termos da sequência é uma quantidade ímpar, quantidade de termos da sequência é uma quantidade ímpar, é porque eu estou dizendo para ti que a minha sequência vai ter 3, 5, 7, 9, 11, 13, sei lá. Ela vai ter uma quantidade ímpar de termos, beleza? Porém, alguns alunos associam isso a obrigatoriamente querer enxergar na sequência o número ímpar. Não é isso. Não, eu não, quando eu digo que a quantidade de termos é ímpar, quantidade de termos é ímpar, é porque quando você faz a contagem dos elementos da progressão, resulta em um número ímpar. Não é necessariamente obrigatório que tu vá perceber números ímpares nessa sequência. Então, você pode ter, olha o que é que eu vou te dizer, você pode ter uma quantidade, você pode ter uma progressão aritmética de números pares em quantidade ímpar. Como assim, Éder? Tá louco? Claro que não. 2, 4, 6, 8, 10. Eu tenho números pares, mas quando você observa a quantidade de termos, é uma quantidade ímpar. Eu acabei de demonstrar para ti uma progressão aritmética com números pares, onde a razão é par, mas a quantidade de termos é ímpar. Isso vai servir de quê, cara? Para que tu venha a definir que é o termo central. Quando tu somos equidistantes e tu divide por 2, tu tem um termo central, tu tem a mediana nas noções de estatística. Perfeito? Deixa eu voltar aqui. Beleza, professor, deu certo, cara. Estou compreendendo aí o que é que o senhor está falando. Eu espero que sim, meu jovem. Ó, não falei para ti se pegar os equidistantes, somar e dividir por 2 é o do meio, é o central, isso é uma quantidade ímpar. 5 mais 13, 18. 18 por 2, 9. 7 mais 11, 18. 18 por 2, 9. Sempre vai dar certo. Beleza? Sempre vai dar certo. Tranquilo? Observa. Por que que isso é, por que que isso é importante? Só um momentinho, por favor, pessoal. Deixa eu só ver aqui uma situação. Só resolver aqui uma situação aqui, só um momento.
Vamos nós, voltamos em, olha nós. Eu sou beleza, e por que da importância dessa situação de equidistantes? Observa, quando nós vamos falar somatório dos termos de uma PA, né, eu mencionei, até agora nós estamos trabalhando diversas situações sem precisar mencionar a fórmula. Por quê? Porque nós temos as fórmulas na progressão aritmética. Observa, nós temos as fórmulas do termo geral de uma PA, onde você consegue encontrar qualquer termo de uma PA. Nós temos a fórmula da soma dos termos de uma PA, que é a fórmula, beleza? Mas por que, que o equidistante é importante? Porque você vai conseguir encontrar a soma dos termos sem precisar usar a fórmula. Tranquilo? Mas já a gente fala sobre isso. Deixa eu seguir aqui a nossa sequência. Primeira propriedade, já mencionei para ti, a soma dos termos equidistantes sempre será a mesma, né? Aqui há exemplo, se você pegar o exemplo que eu te dei, aqui é o exemplo, 3, que é o primeiro, mais 15, que é o último, dá 18, 5, que é o segundo, mais 13, que é o penúltimo, dá 18, 7, que é o terceiro, mais 11, que é o antepenúltimo, também dá 18. Tranquilo? A segunda propriedade é que quando nós temos três termos consecutivos de uma PA, o termo do meio será igual à média dos outros dois termos. Bem básico. Se tem três termos em uma PA, básico. 5, 8, 11. Isso aqui é uma PA? Claro que sim, porque se tu subtrair 8 menos 5, dá 3. Se tu subtrair 11 menos 8, dá 3. Então é uma PA. Essa propriedade está dizendo que nessa observação tem três termos. Se tu pegar. Deixa eu pegar aqui. Pronto. Beleza. O termo do meio, que é o termo do meio, 8, ele é a média dos outros dois. O que é a média? Média é quando eu faço a soma dos termos e divido pela quantidade. Então, quando eu somo, o que a propriedade está dizendo para ti? Quando eu somo 5 mais 11, dá 16. 16 por 2 dá 8. Beleza? Tranquilo? A nossa terceira propriedade, né? Deixa eu ver como é que vocês estão aqui. Pessoal, tá dando para acompanhar, tá dando para ouvir bacana o meu áudio, tá dando para. Vocês estão conseguindo compreender o cenário, estão conseguindo acompanhar a nossa dinâmica de entrega de conteúdo. Comentem, por favor. Bom, vamos lá. Terceira propriedade, que é o que eu mencionei para vocês, né? É o único exemplo, eu falei muita coisa, né? Praticamente todas as propriedades. Quando eu tiver uma quantidade de termos ímpar, o termo central será a média aritmética da sequência. Termo central é a média aritmética da progressão aritmética. Então, fica muito atento. Quando nós falamos em média, dá uma ideia de noções de estatística, obviamente, né? Mas pode estar também relacionada no cenário de progressão aritmética. Então, numa quantidade ímpar, o termo central, ele será a média desta sequência. Além de ser a média entre os termos equidistantes. Também falei sobre isso para você. A quarta propriedade é que em uma PA finita com números de termos par, eu tenho uma PA finita, PA finita, porém a quantidade de termos é uma quantidade par. Perceba que eu tenho 6 termos. É uma quantidade par. Como é que eu vou saber qual é a média, né?
dessa progressão aritmética? Observe, a média entre os dois termos centrais. Quais são os termos centrais, professor? Esses que estão no meio, realmente. Esses dois aqui, ó. Beleza? A média entre eles determina a média aritmética da sequência. Ou seja, 6 mais 8, 14, dividido por 2, dá 7. Então, se nós somarmos todos os números desta sequência aritmética, desta progressão aritmética, a média será 7. Só para que vocês vejam, vamos tirar isso ali. Vamos aqui já utilizar a nossa, também uma situação bem importante, que é a soma dos termos de uma PA. Vamos observar. Vamos fazer o somatório, beleza? Somar todos os termos de uma PA. Olha o que eu vou fazer, presta atenção. 2 mais 12, 14. 4 mais 10, 14. 6 mais 8, 14. Caramba, professor, o resultado da soma deu igual em toda situação que você fez? Sim. Mas por que que deu igual em todas as situações? Porque eu tomei os termos equidistantes. Mais uma vez eu falo para ti, na progressão aritmética, na PA, a soma dos termos equidistantes, nota o que eu estou te dizendo, sempre será a mesma. Então, basta tu pegar os equidistantes. A soma sempre vai ser a mesma. Então, se tu tiver essa observância, tiver essa compreensão, não vai ser necessário, se tu tiver, obviamente, uma PA com muitos termos, não vai ser necessário tu pegar, fazer, dispor de todos os termos em uma sequência e sair somando um por um para saber qual é o somatório geral. Claro que não. Pegando esse macete, pegando esse bizu, tu consegue resolver mais fácil. Observe. É lógico que aqui nós ficamos com 14 vezes 3, não foi? 14 vezes 3 dá quanto? 42. 42. Média. Média é o somatório pela quantidade. Média é isso, pessoal. Soma tudo, divide pela quantidade, é igual a média. Beleza? Então é 42. 42, isso é a soma de quantos termos? De 6 termos, não é verdade? Então basta fazer 42 dividido por 6. É igual a quanto? 7. Ô, professor, deu certo, ó, bateu a média que o senhor fez aqui dos termos centrais, que foi 7, bateu com a dos termos gerais. Claro que sim, meu jovem. É justamente isso. Eu quero demonstrar para você essa situação. Perfeito? Beleza. E já pega essa chave de resolução dos termos equidistantes. Quando tu soma eles, aí tu vai ter a possibilidade de observar a soma, o somatório geral. Somatório geral. Tranquilo? Deixa eu demonstrar logo para ti aqui a fórmula. Aqui nós temos a fórmula do termo geral de uma PA, já que você encontre qualquer termo de uma sequência, né? Qualquer termo de uma sequência. Deixa eu trabalhar contigo isso aqui bem aqui, ó. Qualquer termo de uma sequência. Beleza. Aqui nós temos uma progressão aritmética. Pronto. Progressão aritmética, onde nós temos o primeiro termo, que é o A1, o segundo, que é o A2, o terceiro, que é o A3, o quarto, que é o A4, o quinto, que é o A5, e a questão te pergunta qual é o termo 50, ou seja, quem é o A50 nesta progressão aritmética. A50. Deixa eu diminuir, né, cara? Se eu botar, deixa eu diminuir aqui, eu vou botar o A10. Vai compreender da mesma forma.
Perfeito? Beleza? Quem é o A10 nessa sequência? Observe. 3, 5, 7, 9 e 11. Beleza? Primeira coisa que eu quero que você estabeleça, quem é a razão desta PA? Basta você pegar qualquer termo e subtrair pelo anterior. Então, vou pegar o segundo, que é 5, menos o primeiro, que é 3. 5 menos 3, 2. Então, a minha razão é quanto? 2. Para que eu observe que isso realmente é uma progressão aritmética, eu tenho que observar isso em todas as operações dentro do cenário. Então, se eu pego o quinto menos o quarto, dá 2. Se eu pego o quarto menos o terceiro, dá 2. Terceiro menos o segundo, dá 2. Segundo menos o primeiro também dá o quê? 2. Beleza? Realmente deu certo. Eu consegui observar isso em todas as relações. Então, trata-se, obviamente, de uma progressão aritmética. Observa. Observa. Como é que você vai encontrar o termo de uma PA, qualquer termo de uma PA, sem você utilizar a fórmula? Essa é a minha proposta. É que você faça isso sem precisar fazer fórmula, usar fórmula. Ó, se você está no primeiro e você quer chegar no quinto, quantas vezes a razão apareceu? Uma, duas, três, quatro. Estando no primeiro, para chegar no quinto, a razão apareceu 4 vezes. Então, tu já coloca 4 vezes a razão. Se tu pegar só 4 vezes a razão, tu vai observar que vai ser 4 vezes 2. Que 4 vezes 2 dá 8. Mais 8 não bate com o quinto termo, que é 11. Você sabe por que não bate? Porque este resultado 8 deverá ter que ser somado ao primeiro termo, que é 3. Agora sim, 11 bateu. O Éder, como assim? Não compreendi muito onde é que tu quer chegar, cara. Simples, deixa eu te dizer. Se tu quiser encontrar o centésimo termo de uma PA, centésimo, tu vai ter que multiplicar a razão 99 vezes mais o primeiro termo. Aí tu encontra quem é o centésimo. Somente isso. Ah, eu quero encontrar o termo 50 de uma PA. Tu multiplica a razão 49 vezes e soma esse resultado o primeiro termo. Encontrou o termo 50 da PA. Ah, eu quero encontrar o milésimo termo de uma PA. O milésimo termo de uma PA. Eu vou multiplicar a razão 999 vezes e a esse resultado eu somo o primeiro termo. Pronto. Bem básico. Tranquilo, de boa. Comenta aí se deu para acompanhar o raciocínio. É muito importante essa situação. Deu bacana, deu para acompanhar? Joinha ou só comenta para a gente poder, se surgir alguma dúvida, também coloca no chat para a gente poder esclarecer. Então, deixa eu ver. Vocês estão me ouvindo legal, pessoal? Tá dando para acompanhar o áudio? Oi, 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 alô. Vamos lá. Basicamente, batemos todos os pontos de progressão aritmética, todos os pontos. Agora a gente vai fazer algumas questõezinhas para a gente poder massificar mais ainda.
Pessoal, para quem não me segue ainda nas redes sociais, para quem não me segue ainda, meu arroba é arroba professor Éder Domingos, beleza? Então já vai lá após a aula, lá na rede social, passa a seguir, a gente tem muito conteúdo lá bacana também, para estar dando suporte, orientando vocês. Pronto, perfeito, obrigado, Cleidiane. Ó, vamos nós aqui resolver algumas questões. Nossa primeira questão, deixa eu olhar isso aqui. A nossa primeira questão diz o seguinte: o percurso de um treinamento de corrida é composto por 5 etapas, com distâncias diferentes em cada uma delas. Uma nova etapa sempre tem 100 metros a mais do que a etapa anterior. Sabendo que a quarta etapa do treinamento é percorrer 1.200 metros, então a distância total do percurso é igual a quanto? Por isso que eu tenho uma proposta de se desvincular de fórmula matemática, ou usar só em um último recurso, quando for realmente imprescindível, indispensável, extremamente necessária a resolução. Caso contrário, tu não vai precisar usar fórmula, cara. Observa, não são 5 etapas? Ó, primeira etapa, segunda, terceira, quarta e quinta etapa. Concorda comigo? A tua questão diz que a quarta etapa tem 1.200 metros. Porém, ó, observa, uma nova etapa sempre tem 100 metros a mais do que a anterior. Então, aqui tem 1.300, aqui tem 1.100, aqui tem 1.000, aqui tem 900. Ô, professor, só isso? Claro que sim, meu jovem. Só essa compreensão. A gente não precisa estar refém de fórmula matemática. A gente tem que fazer a compreensão, a leitura correta, a disposição resolutiva daquilo que a gente está vendo. Ah, beleza, pessoal, agora deu certo? Claro, está perfeitamente. Isso aqui está perfeitamente encaixado no nosso enunciado, observa. 100 metros a mais do que cada uma nova etapa tem 100 metros a mais do que a outra, e a nossa quarta etapa tem quanto? 1.200. Quarta etapa, 1.200. Perfeito. Perfeito, beleza? Agora vamos somar tudo. Ah, professor, show, vamos somar. Basicamente, só isso. Já é o costume, eu já pego os equidistantes, né? Já é o costume, né, de pegar os equidistantes, ó. Vou ter 900 mais 1.300, mas você pode pegar, né, bem, fazer a somatória, porque é são poucos termos, você pode fazer a somatória sequencial realmente, né? Ó. Deixa eu pegar aqui, 900 mais 1.100 dá 2.000, 2.000 mais 1.000 do segundo dá 3.000, 3.000 mais 2.500 dá 5.500. Gabarito alternativa D de delta. 5.000 metros e 500. 5.500 metros. Tranquilo, pessoal? De boa? Deu bacana? Deu para compreender aí a situação? Primeira questão, só para esquentar realmente. Vamos nós à segunda questão. Segunda questão. A soma dos 5 termos, olha os termos. X, Y, ele quer a soma dos termos, perdão, só para aqui. Ele quer a soma dos termos nesta PA, né? Ó.
Eu tenho a PA, aqui está a PA, ó, menos 3, que é o primeiro termo, x, y, k, w, cadê o outro? E z, e 15, né? Que é a soma desses termos aqui. Beleza, olha aqui a sequência, ó. Menos 3, aí eu tenho o x, tenho o y, eu tenho o k, tenho o w, eu tenho o z, e o outro é o 15. Observe. Quantos termos nós temos nessa sequência, nessa progressão aritmética? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Temos 7 termos, correto? Perfeito. 7 termos. Eu estou no primeiro. Para chegar no sétimo, você concorda que eu mencionei para você que a razão ela tem que ir 6 vezes? Isso. Se eu estou no primeiro, eu quero ir para o sétimo, a razão vai aparecer 6 vezes. Belezinha? Tranquilo? Então, bota 6 vezes a razão, mais o primeiro termo. Quem é o primeiro termo? Menos 3. Então, mais com menos dá menos. Tudo isso é igual ao sétimo termo, que é 15. Beleza. Show de bola, Éder, cara. Agora vai dar certo. Claro que sim. 6R, olha a atenção, é igual, negativo passa para o outro lado, fica positivo. Ou seja, 15 mais 3 dá 18. Logo, R é igual a 18 dividido por 6, que é igual a 3. Perfeito? Básico. Show de bola. Tranquilão. Agora vamos nós definir cada um desses aqui no nosso cenário. Deixa eu apagar aqui. Lembrando, sempre no termo mais a razão eu tenho um segundo, mais a razão tem um outro. Então a razão aqui é 3, né? Ó, o primeiro termo é menos 3. Menos 3 mais 3, 0. 0 mais 3, 3. 3 mais 3, 6. Calma aí. Só ajustar aqui o programa que não está respondendo. Só um momento. Pronto, ó. 6, 9 e 12. Perfeito? Belezinha? Tranquilão? Ah, professor, beleza. E agora não faz o que? Só somar o que se pede, somar o X mais o Y, mais o K, mais o W, mais o Z. Somar isso aqui, meu jovem. Ó. Bem básico. Opa, aqui não. Só isso aqui, ó. Pronto. 0 mais 3 mais 6 mais 9 mais 12. 3 mais 6, 12. 12 não, 9, né? Mas tá ficando doideu aí. Deixa eu só ajeitar aqui, peraí. Pronto. 0 mais 3, 0. 3 mais 6, 9. 9 mais 9, 18. 18 mais 12, 30. Perfeito. Belezinha. Bem tranquilo. Chegamos ao nosso resultado. Pessoal, nós temos aqui algumas outras questões, né? Ó, e aí as demais questões eu vou deixar para que vocês possam resolver. E a gente vai debater isso no grupo. Perfeito? Beleza? Mais uma vez, aí está o nosso arroba lá do Instagram, ó, arroba professor Éder Domingos. Já vai lá, marca a gente aí nessa transmissão de hoje, para a gente poder fortalecer aí a nossa trajetória. Perfeito? Abrindo agora aí para algumas dúvidas, né, algumas situações, fique à vontade para perguntar sobre o conteúdo que foi disposto no dia de hoje. Perguntas, sim ou não?
Valeu, Vinícius. Tamo junto, meu irmão. Só fazer aqui um cenáriozinho aqui. Sim, sim. Qual o estilo de pergunta da banca, né? Da banca Patativa do Açaré, não é isso? Perfeito. Só encerrar aqui a nossa transmissão e eu deixo. Vou até comentar aqui mesmo. Vamos nós. Essa banca, ela não costuma cobrar matemática nos seus editais. Porém, quando vem matemática, é, é muito voltado para matemática básica, sistema de unidade de medidas, problemas aritméticos, problemas envolvendo fração, porcentagem, razão. Então, assim, vai muito da situação da matemática básica mesmo. Então, é o que a gente imagina e aguarda que vai estar aí no nosso edital e, obviamente, na prova que vocês vão estar fazendo. Perfeito? Pessoal, muito obrigado a todos. A participação foi sensacional. Vou estar encerrando a nossa gravação da transmissão da aula neste momento.